título Da Fantasia Desfeita, a Esperança de um Novo Amanhecer para o Brasil. Eu sou Edilberto Pontes, sou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e vou mediar esse debate. E aqui presentes o ministro Renato Genini, professor, o ministro da Educação, doutor Eduardo Moreira, e o grande Gilberto Gil, que foi também, talvez os mais jovens não saibam, foi também ministro da Cultura. Os super jovens, né, que não sabem, foi ministro da Cultura também. Então, esse painel, esse seminário foi extremamente importante, realmente uma data a ser comemorada, 100 anos de Celso Furtado, eu poderia dizer até um grande founder brasileiro, um grande pensador brasileiro do século XX, talvez dos mais importantes, e nós aqui que somos do Nordeste, temos mais ainda orgulho do Celso Furtado, porque, além de tudo, mas é interessante isso tudo, porque Celso Furtado era um sujeito que pensava o Brasil o tempo inteiro, mas era um homem do mundo. Essa expressão de um homem internacional se aplica perfeitamente a Celso Furtado. Quando a gente começa a estudar a história dele, e agora me deu o trabalho de ler um livro delicioso que foi lançado no final do ano passado, chamado Diários Intermitentes. Foi o diário do Celso Furtado. Ele não registrava diariamente, mas em alguns momentos ele registrava passagens que ele estava tendo ao longo da vida, e impressões que ele tinha, os contatos que ele teve. Muitos, né, dos maiores acadêmicos do século XX conviveram com ele, no governo também, a importância que ele teve em vários períodos da vida dele. E a gente tem a impressão que, na verdade, não foi uma pessoa, foram várias pessoas, que ele viveu várias vidas. Uma pessoa comum teria que viver várias vezes para viver o que ele viveu. Realmente foi uma vida extremamente rica, extremamente intensa. Acho que a expressão maior é a intensidade que a vida dele foi, tanto do plano acadêmico, do ponto de vista político. Um período muito interessante da vida dele, quando ele foi ministro da Cultura, porque além de ministro da Cultura, e o Ministério da Cultura era muito, muito novo, muito recente, ele estava estruturando o ministério, que na verdade nem existia, era apenas mais uma ideia, não estava nem institucionalizado, e ele é que fez isso, ficou 30 meses nessa função. Mas, ao mesmo tempo, naquele período ali do governo Sarney, ele foi uma grande influência, ele participava ativamente da vida política, da cúpula do PMDB, da cúpula do país naquele momento. Ele era ouvido com frequência, ele relata tudo isso nesse diário, pela cúpula do PMDB, principalmente pelo doutor Ulisses Guimarães, que queria ouvi-lo e, às vezes, queria transmitir recados ao presidente Sarney por meio dele. Ele fazia esse papel de levar um pensamento do doutor Ulisses para o presidente Sarney. Então, teve uma importância muito grande. Ele conta isso. Olha, muita gente diz, por que o Celso Furtado, por que eu não sou o ministro da Fazenda em vez do ministro Funaro? Ele relata muitas conversas que ele tinha com ele, com o ministro Funaro, todas aquelas articulações, e toda a euforia do plano real, do plano cruzado, como foi lançado, até depois das desilusões, quando ele começou a fazer água, a inflação começou a voltar, e todos os riscos institucionais, a desorganização política do Brasil. Então, ele relata tudo isso nesse livro, mas sempre sem nunca perder a esperança, sempre pensar no país, como organizar isso. Ele diz, me pergunto, por que eu, que sou um homem que venho desse grupo todo aí, muito ligado ao Luiz Guimarães a vida inteira, por que eu não sou ministro da Fazenda? Ele diz, olha, não há condições agora, condições políticas, condições sociais, das minhas ideias serem implementadas, mas eu vou procurar, pelo menos, influenciar para que o ministro Funaro vá para o bom caminho, que ele não desvie, porque as pressões de todos os lados, dos movimentos conservadores, movimentos que sempre dominaram o país, queriam levá-la para outro lugar. Então, essa visão do Celso Furtado, também um homem da política, um intelectual engajado, mas engajado também na política partidária do PMDB, isso também é muito relevante, foi uma face muito forte da trajetória dele, da vida dele. E nesse livro mostra isso com muita clareza. Depois ele sai do ministério, fica 30 meses e vai para o Rio de Janeiro, e vai ser uma espécie de consultor internacional, tem várias temporadas em Paris, mas sempre isso, um homem muito preocupado com o Brasil, pensando o Brasil, sempre um projeto novo do Brasil em vários campos, no campo da cultura, no campo da economia, em vários campos, mas profundamente conectado com o resto do mundo. Ele nunca foi um provinciano. O Celso está desde muito jovem, ele vai lá para o Recife estudar, depois ele vai para o Rio de Janeiro, mas sempre conectado com o mundo, ligado no Nordeste, nas coisas do Nordeste, ele que fundou a Sudene, preocupado com o desenvolvimento regional, mas sempre ligado, conectado com o mundo, sem nunca ter um preconceito em relação ao resto do mundo. Acho que essa lição que ele deixa para a gente é muito importante, quer dizer, pensar o Brasil,
ter ideias próprias do Brasil, não ter esse complexo de vira-lata, não é tão comum. Hoje, quando a gente fala, quando alguém tem alguma ideia que é brasileira, alguém diz assim, o pessoal diz assim, olha, se não é jabuticaba, isso só tem no Brasil, isso deve ser besteira. Quer dizer, isso é um pensamento muito de complexo de vira-lata, né? Quer dizer, a gente não pode criar nada. Qualquer inovação brasileira, qualquer ideia nova que seja só daqui, não é boa. De cara, ela é ruim. Quer dizer, isso era o anti-Celso Furtado. O Celso Furtado, ao contrário, ele é um conectado com o mundo, mas muito preocupado em desenvolver um pensamento nacional e engajado nisso, um pensamento nacional, ideias nacionais, como desenvolver isso aqui, como levar isso para frente em vários campos. Então, eu acho que esse seminário teve essa importância. Parabéns à Unipasse, ao Observatório de Fortaleza pela iniciativa. E agora vamos passar aqui, eu tenho essa tarefa de fazer essa breve apresentação dos palestrantes do painel de hoje. O primeiro, o Dr. Eduardo Moreira, que é engenheiro civil pela PUC do Rio de Janeiro, estudou economia na Universidade da Califórnia, em San Diego, e screenwriting na Academia de Cinema de Nova York. Em 2012, foi recebido e homenageado pela Rainha Elizabeth pelo seu trabalho para eliminar a violência no treinamento de cavalos no Brasil. Escreveu 10 livros e o doutor Eduardo Moreira é muito conhecido, é um verdadeiro popstar nas redes sociais. Então, de vez em quando, recebo um vídeo dele, alguma ideia que ele tem, uma pessoa que tem tido um impacto muito grande nos últimos tempos. De vez por outra, viraliza os seus vídeos, suas ideias, muito interessante. O professor Renato Giannini Ribeiro, que foi ministro da Educação do governo Dilma, todos se lembram, um trabalho excelente, brilhante. É professor de Ética e Filosofia Política na USP, foi ministro da Educação, como disse, diretor de avaliação da CAPES, recebeu o prêmio Jabuti de melhor ensaio em 2001 pelo livro A Sociedade contra o Social, o alto custo da vida pública no Brasil. Também um intelectual engajado, sempre leu, não sei se continua vendo, mas seus artigos no Valor Econômico são excelentes, de vez em quando também eles viralizam, as pessoas reproduzem, são grandes ideias que o Brasil recebe em vários campos, no campo cultural, mas também no campo da política, enfim, são artigos muito valiosos, eu gosto muito desses artigos. E eu pedi também para apresentar o grande Gilberto Gil, é até engraçado apresentar o Gilberto Gil, né? Todo mundo conhece o Gilberto Gil, um grande músico, um grande compositor, uma das expressões mais ricas do Brasil, esse grande baiano, essa pessoa que a gente tem tanto orgulho de viver na época que ele vive, é um privilégio para a gente. Eu estou conversando até com a minha mulher, disse, olha, gente, que privilégio a gente estar assistindo essa live do Gilberto Gil aqui, a gente é vivo quando ele é vivo também, depois do Caetano Veloso, que coisa rica, que coisa maravilhosa, que privilégio isso. Obrigado por existir, Gil, tem tanta alegria, tem dado a tanta gente, a mim em particular. Os que talvez as pessoas não saibam, ou pouco saibam, é que ele também é bacharel em administração de empresas pela Universidade da Bahia, e talvez os muito jovens não saibam que ele foi ministro da Cultura no primeiro governo Lula, o mesmo cargo que o Celso Furtado também ocupou. Então, feita a apresentação, e agradecendo a presença de vocês todos, tenho certeza que teremos um debate, uma discussão muito interessante aqui, passo a palavra, pela ordem que foi me colocada, ao Eduardo Moreira, que terá 25 minutos para sua apresentação. Boa tarde, Eduardo, e com você a palavra. Olá, amiga Gilberto. Olá, ministro Renato Giannini, ministro Gilberto Gil. E você sabe que tem vezes que a gente recebe alguns convites, algumas ligações, que você tem certeza que a pessoa do outro lado se enganou, né? Ela estava tentando falar com outro Eduardo, porque fazer parte de uma mesa sobre Celso Furtado para celebrar os 100 anos com Giannini e Gil, com certeza ligaram para o número errado, chamando o Eduardo Moreira. Eles deviam estar querendo falar com alguma outra pessoa. É de uma alegria muito grande. Não me acho à altura dessa mesa, mas estou aqui para dar a melhor contribuição que eu posso. Queria falar para o Gil que todos os dias de manhã eu tenho que ouvir com muita alegria minha filha mais nova, que ouviu outro dia aquela música Anda com fé eu vou, que a fé não precisa, costuma falhar. Só que ela entendeu, como é que ela entendeu, Ju? Assim, toma café eu vou, que a fé não... E ela, todo dia de manhã, no café da manhã, ela acorda falando assim, toma café eu vou, que ela é novinha, bem pequenininha. Então, todos os dias de manhã, me lembro de Gilberto Gil com muita alegria aqui na minha casa. É muito oportuno a gente falar sobre Celso Furtado, é muito importante a gente trazer
esse tema para o debate agora, e é muito feliz essa discussão que envolve ciência, cultura e desenvolvimento, né? Tem um trecho de um livro do Celso Furtado, onde ele diz que a política cultural que se limita a facilitar o consumo de bens culturais tende a ser inibitória de atividades criativas e impõe barreiras à inovação. E é muito importante a gente entender qual a importância para o desenvolvimento, para a economia, da criação, da cultura. Cultura é uma palavra tão fácil da gente entender, né? Vem de cultivo, né? Ou seja, a gente cultivar para poder colher alguma coisa lá na frente. E economia é tão isso, né? O processo econômico, eu gosto de trazer uma passagem bíblica, essa passagem está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, e nessa passagem Jesus fala assim, aquele que ouve minha palavra e a coloca em prática é como a casa erguida sobre a rocha. Vem o temporal, vem o vendaval, e ela se mantém de pé. Aquele que ouve minha palavra e não a coloca em prática é como a casa erguida sobre a areia, é frágil e qualquer coisa derruba a casa, né? Você sabe que a palavra economia ela vem de oikos nomeia, né? Que é a gestão da casa, a gestão do lar. E essa passagem bíblica fala sobre a gestão da casa, ou seja, como você constrói os fundamentos dessa casa, né? Os pilares dessa casa. E o mais curioso ainda é saber que no original da Bíblia, o pôr a palavra em prática, ele no grego, ele está como criar. E a palavra em grego para criar é poieia. E de poieia que vem poesia, de poieia que vem poeta, de poieia que vem poema. E o que essa passagem, para mim, ela é um resumo de economia incrível. Ela diz o seguinte, a economia que tem bases sólidas é aquela economia que permite e depende da criação. Não existe uma economia sólida, forte, sem a possibilidade de criar. E isso acontece porque, quando a gente tem essa intenção de crescer, de se desenvolver, a primeira pergunta que a gente tem que saber responder, e tem tudo a ver com o tema desse seminário, é o seguinte: que desenvolvimento que a gente quer para o Brasil? Ou, indo além, por que a gente quer desenvolvimento? Vocês já pararam para se fazer essa pergunta? Por que a gente precisa crescer? Por que a gente precisa se desenvolver? E é crescer por crescer? É um número ali de crescimento de PIB que a gente tem que celebrar? Eu não almoço PIB, eu não tomo café da manhã. O que é esse tal de PIB? Para quem que vai esse tal de PIB? Por que é importante o tal do PIB crescer? Afinal de contas, por que a gente busca crescimento? E a resposta simples é que a gente precisa gerar riqueza porque a gente consome riqueza para poder sobreviver. O processo econômico é um processo de investimento, risco e retorno. Investir significa abrir mão de uma riqueza que a gente tem hoje e colocar essa riqueza para funcionar. Por exemplo, se eu quiser plantar milho, eu vou cavar um buraco, jogar umas sementes de milho, regar e esperar aquele milho crescer. No momento que eu plantei esse milho, eu estou mais pobre. Eu abri mão daquelas sementes de milho que eu tenho, eu abri mão daquela força, daquela energia que eu tinha para poder cavar, eu abri mão daquela água que eu tinha. E pode ser que aquilo não dê certo, pode ser que uma vaca pise em cima daquela plantação, que caia um temporal, que tenha uma geada, pode ser que aconteça alguma coisa e não cresça, ou seja, eu tenho uma incerteza depois deste momento onde eu fico mais pobre. E se eu atravesso esse período da incerteza, lá na frente eu tenho uma espiga de milho, que é uma riqueza maior do que essa riqueza que eu abri mão no começo. E aí, essa diferença entre a riqueza que eu tenho no final e a riqueza que eu tenho no começo, que é a riqueza que foi criada, eu vou usar para duas coisas: para começar este processo novamente e para poder viver. Logo, se nós não temos hoje
a riqueza na mão de todos os brasileiros, nós não damos a estes brasileiros o potencial de escolher qual tipo de investimento, qual tipo de geração de riqueza, qual tipo de produção, qual tipo de criação eles desejam fazer. E quando a gente proíbe alguém de criar, a gente não tem liberdade. É por isso que eu digo, não existe liberdade com desigualdade. Não há discurso mais falho, discurso mais falso do que existe uma defesa das liberdades individuais quando não se ataca a desigualdade. Quem nasce na favela da Maré, no Rio, quem nasce em Sapopemba, em São Paulo, quem nasce numa favela do Maranhão não tem liberdade alguma, independente das leis que se criem para defender as liberdades individuais. Essas pessoas que não têm riqueza nenhuma para colocar em risco e escolher o caminho que querem seguir gerando riqueza, e esse gerar riqueza não é gerar dinheiro, é criar, é escrever uma música, é pesquisar uma vacina, é escrever um livro, é defender alguém no sistema de justiça. Tudo isso é gerar riqueza, tudo isso é criar. Essas pessoas não podem fazer isso porque não têm a riqueza inicial, não têm o capital inicial, não têm liberdade. Elas não escolhem a profissão que vão seguir na vida. Quantas pessoas poderiam estar descobrindo a cura para a Covid e, nesse momento, estão entregando pizza de bicicleta, pedalando 12 horas por dia, porque não tem opção? Quantas pessoas poderiam estar escrevendo livros incríveis, escrevendo músicas incríveis, talvez não como as de Gilberto Gil, porque gênio nascem um por geração, mas músicas belíssimas, e não podem, porque estão trabalhando no caixa de uma vendinha há 20 anos. E nobre o trabalho de alguém que trabalha no caixa de uma vendinha, nobre o trabalho de alguém que faz uma entrega, mas não é nobre não poder exercer a sua vocação. Palavra que vem do latim vocare, chamado. Não há nada pior na vida do que receber um chamado e não poder cumprir esse chamado. Algumas semanas atrás, eu fui apresentado ao Luciano, no Rio de Janeiro, por um amigo, e contratei ele lá para a nossa empresa, porque ele, passando na portaria do prédio, viu, do lado do porteiro, desenhos assim inacreditavelmente belos, geniais, e perguntou para ele, falou, onde é que você conseguiu esse desenho? Ele falou, eu fiz. Ele falou, mas como assim você fez? Você nunca mandou para um museu? Não, eu já mandei para uns sites, mas nunca ninguém deu bola, nunca ninguém respondeu meus e-mails. E ele trabalha há mais de 10 anos na portaria do prédio, trazendo novamente para... E aqui não existe nenhum interesse de evangelização, eu trago assim, conhecimento e ensinamentos incríveis da Bhagavad Gita, sou um leitor assíduo do Alcorão, que terminei de ler há pouco tempo, de vários outros textos, mas existe outro conceito na Bíblia importante do talento enterrado. Quantos talentos enterramos no Brasil e que não são multiplicados? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, não basta só falar de crescimento do PIB, e tão genial o Celso Furtado quando examina essas questões, significa dar às pessoas o potencial de criar, dar às pessoas o potencial de cultivar. É só quando cultivamos o conhecimento, cultura, que adquirimos e ampliamos o conhecimento, ciência. Cultura e ciência estão absolutamente interligados e são importantíssimos como fundamentos, alicerces de uma casa sólida que não se derruba com nenhum tipo de tempestade. Economia sólida, criativa, poética. Eu costumo dar um exemplo, a gente costuma pensar em economia em termos de dinheiro, né? E é muito perigoso, porque o dinheiro ele é, em tese, infinito. Se o dinheiro fosse problema, a gente construiria 100 casas da moeda e deixaria imprimindo nota o dia inteiro. Acabou o problema, mas não é. Ninguém come uma nota de R$10 no café da manhã, se cobre com uma nota de 50. Não! A gente usa riqueza para poder sobreviver. Água, a gente usa pão.
madeira, tijolo, algodão. E a riqueza, ela é finita. Ela é finita, ela acaba. É como se estivéssemos brincando num parquinho de areia. E a areia é a riqueza que a gente tem para distribuir entre aquela comunidade do parquinho de areia. E por estarem todos no mesmo parquinho, são uma comunidade, comuns a uma unidade. São um grupo. A gente se esquece, mas a definição de nação é a de grupo. A areia que tem no parquinho para as pessoas brincarem, ela é finita, é aquela que tem ali. Todos os anos joga-se um pouco mais de areia no parquinho, a riqueza que é criada. Todos os anos cai um pouco de areia para fora do parquinho, a riqueza que é consumida. Mas todas as vezes que você olhar no parquinho e tiver um monte de areia, você pode ter certeza, em algum lugar tem um buraco. É impossível fazer um monte sem fazer um buraco. E só existem duas maneiras de tapar o buraco. Jogando mais areia no parquinho, gerando riqueza, mas tendo a certeza de que a areia que se joga no parquinho cai onde? No buraco. Não adianta gerar riqueza e a areia cair nos montes. Não adianta crescer o PIB 10% ao ano se quem se apropria dessa riqueza são as pessoas mais ricas. Em 2012, o PIB brasileiro era acima do PIB de 2019. Os bilionários do Brasil em 2012 tinham juntos 250 bilhões de reais. Em 2019, tinham 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O parque tinha menos areia, os montes estavam muito mais altos. Qual a conclusão matemática? Os buracos eram muito maiores. E quando o buraco fica muito grande, não se pode brincar. Não se pode criar, não se pode produzir. A outra maneira de tapar os buracos, derrubar a areia dos montes, os impostos justos, os impostos que fazem uma redistribuição de renda através do Estado. Aliás, tão importante falar de Estado no momento em que o Estado é demonizado. Eu lhe pergunto, ministro Renato, ministro Gil, Edilberto, o que nos faz membros do mesmo grupo hoje em dia? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque se a gente é uma nação, somos partes do mesmo grupo. Agora, se quando a gente sai na rua e tem alguém passando frio, morrendo de fome, todo ferido do nosso lado, e a gente olha e não se incomoda, dá para dizer que a gente faz parte do mesmo grupo? A gente não tem a mesma terra. Rousseau já começa, alguns séculos atrás, a segunda parte do seu discurso sobre a desigualdade entre os homens, falando o seguinte: que saudade dos tempos onde os frutos eram de todos e a terra era de ninguém. Hoje a terra, cada pedaço é de cada um, não existe mais, moramos na mesma terra, o nosso país, que nosso país, se você pular uma cerca e pegar uma maçã, tu vai tomar um tiro. Se você abrir uma porta e dormir na primeira cama, você vai ser expulso e preso. Não é a nossa terra. Não é o nosso meio de locomoção. Não é a nossa faculdade. Tem quase nada que é nosso. Agora, a cultura é nossa. A cultura nos faz ter um sentimento de nação. E o Estado também nos faz ter um sentimento de nação. Porque é através do Estado que eu, com um pedaço dos meus impostos, cuido de alguém que fica no interior do Amapá, que está doente, sem que ele nunca me agradeça. É através de um pedaço dos seus impostos que alguém vai ser educado numa cidade do Maranhão e nunca vai lhe agradecer também, simplesmente porque fazemos parte do mesmo grupo. A parte que fica fora do Estado é a parte que está sempre em guerra. Hobbes dizia que o contrato social existe para garantir a paz. Mentira! Ele existe para regular a guerra. Uma guerra que é regulada com regras definidas por aqueles que têm as armas mais fortes, como se tivessem duas pessoas brigando, uma 10 vezes mais forte que a outra. E quem define as regras da briga é o que é 10 vezes mais forte. Pois bem, fora do Estado é só essa briga. É um território de guerra. O único pedaço que existe em paz é o pedaço, ou pelo menos com o potencial de paz, é o pedaço regulado, controlado e
assistido, talvez a melhor palavra, pelo Estado. E veja que vivemos numa era em que, em nome das tais falsas liberdades individuais, querem acabar com a cultura e com o Estado. Quando você acaba com a cultura e com o Estado, você termina com o que pode existir de sentimento de grupo. Você termina com o que pode existir de sentimento de nação. Não se pode falar de liberdade e desigualdade e não se pode falar de ser nacionalista, patriota e, ao mesmo tempo, não ter Estado, não ter cultura. São coisas que não podem vir juntas nunca. São antagônicas. Então, eu acredito que é mais do que hora de lembrar, relembrar. Aliás, se não é isso a vida, né? Lembrar mais, esquecer menos. As ferramentas estão aí. Quantas ferramentas nós temos à disposição? Eu olho atrás do ministro Renato Giannini, quantos livros, quanto conhecimento, quanta cultura, quantas descobertas. Se a gente lembrasse mais e esquecesse menos, talvez vivêssemos num outro tipo de realidade. E é exatamente defendendo essas ideias de um desenvolvimento com propósito, de um desenvolvimento que é distribuído, de um desenvolvimento que liberta e de um desenvolvimento que dá a possibilidade de criar, de poesia, de poesia, de poema, que a gente relembra Celso Furtado e tenta se alimentar com suas ideias para buscar mudar o rumo dessa nau, que ainda pode chegar num belíssimo porto e trazer dias melhores para todos nós que participamos desse nosso grupo. Queria agradecer aí e passar a palavra para os próximos. Então, agradecer ao doutor Eduardo Moreira, bela exposição, e algumas coisas são quase versos de música, versos de poema, esquecer menos e lembrar mais, é isso que você falou? Muito bonito as palavras, belas palavras, parabéns pela exposição. Passo a palavra agora ao professor Renato Giannini. Bom, eu quero dizer, antes de mais nada, da minha felicidade e honra de ter recebido esse convite da Cláudia Leitão e a bênção da Rosa Freire da Guiar, pessoas queridas, pessoas importantes, da felicidade de estar conhecendo o Gilberto Ponte, o Eduardo Moreira, o Gilberto Gil, quase pessoalmente, porque é um pouco a distância. Devo dizer que eu conheci o Gilberto Gil em 1967, quando eu estava no terceiro ano do clássico, e era diretor do jornal da minha escola, e pelo meu colega Péricles Cavalcante, muito amigo de Gil, eu fui ver um show dele e entrevistá-lo para o jornal da escola. Eu creio que foi a única vez que nos vimos pessoalmente e conversamos. E, enfim, fico muito feliz de estar com vocês. E quero retomar duas coisas que vocês disseram, Gilberto e Eduardo. Primeiro, a questão da jabuticaba. Eu, com meu amigo Luiz Bevilacqua, que foi o criador da Universidade Federal do ABC e muitas outras coisas, a gente sempre diz que essa frase, que tudo que só existe no Brasil não é jabuticaba ruim, é uma das frases mais idiotas que existem, que possa existir. E eu creio que Celso Furtado concordaria com isso. E se a gente pensar, quer dizer, um francês diria, por acaso, que tudo que só existe na França não é camembert, é ruim. Um inglês, que tudo que só existe na Inglaterra e não é, sei lá, alguma coisa tipicamente inglesa, fish and chips, é ruim. Mas mesmo em países subdesenvolvidos, na Índia, é impensável um indiano que se orgulha de milhares de anos de cultura dizer tudo que só existe na Índia não é curry, é ruim. Então, por que existe essa autodepreciação da elite brasileira? Esse é um ponto que eu acho que é crucial e nós estamos num desses momentos de grande autodepreciação. Toda vez que o país retrocede, existe essa coisa da autodepreciação, existe essa coisa de uma elite que não ama o país, de gente que, enfim, que não quer que se desenvolva. O Eduardo falou algo do Evangelho que eu não conhecia, dos talentos enterrados, me faz pensar numa frase de Saint-Exupéry, acho que é no Terra dos Homens. Ele relata um período durante a Segunda Guerra Mundial, num trem, e nesse trem está uma mãe com uma criança, todos subnutridos, mãe, criança, tudo, e ele pensa que talento está sendo desperdiçado.
esse menino podia ser um Mozart. E aí ele intitula essa passagem Mozart assassinado. E é uma das coisas que o Brasil faz. O Brasil assassina Mozart o tempo todo. Se você pensar que as pessoas que moram nas comunidades, nos bairros muito pobres, nos morros, que essas pessoas poucas chances têm de êxito na vida, fora o futebol e algum tipo de música popular, mas, quer dizer, elas têm pouca chance de se tornarem grandes engenheiros, grandes médicos, grandes advogados, grandes arquitetos, mesmo grandes artistas em outras áreas que não essa. Então, nós vemos que o Brasil é um país que se satisfaz com um terço, talvez, da sua possibilidade, da sua capacidade. Eu costumo pensar que nós damos oportunidades, talvez, a um terço, a um quarto da população, com educação, alimentação, moradia, transporte mais dignos. E que 70%, talvez, da nossa população, o número é um chute, mas não deve ser muito longe disso, não estão tendo essas oportunidades. Então, não tendo essas oportunidades, eles não produzem, não criam quanto poderiam criar. E dessa maneira o Brasil se contenta, não apenas com o PIB, mas com, vamos dizer, um produto criativo bruto, digamos, muito inferior, talvez um terço do que poderia ser. Eu penso que essas duas reflexões que eu comungo com vocês, elas têm muito a ver com Celso Furtado e com o que ele nos deixou. Quando eu estava relendo a biografia dele para esta live, eu estava pensando, são 100 anos do nascimento dele, muito tempo, não é? Faz apenas 16 anos que ele faleceu, ele teve uma vida boa, longa, apesar dos anos de exílio, tudo. Mas o que me chamou muito a atenção foi a juventude extraordinária dele. Com 30 anos, diretor do BNDE, já com uma obra importante, com 30 e poucos anos fazendo o plano de metas de Juscelino Kubitschek, antes dos 40 criando a Sudene, aos 40 e pouco criando o Ministério do Planejamento, e depois do exílio, não foi o primeiro-ministro da Cultura, mas foi talvez o ministro que consolidou a pasta, sobretudo porque foi na gestão dele que a primeira lei de incentivo à cultura, a Lei Sarney, depois substituída pela Lei Rouanet, mas enfim, a primeira lei foi assinada, foi promulgada, foi assinada pelo seu secretário, acho que ele estava de viagem, eu estava lendo hoje, procurando hoje na internet, e vi que não tinha assinatura dele, mas foi na gestão dele. Então, nós temos uma pessoa que muito precocemente se dedicou a questões cruciais. E delas, talvez a mais importante seja o estudo do subdesenvolvimento e das maneiras de superá-lo, como Eduardo já desenvolveu, e que me parece ser uma preocupação muito grande com a desigualdade, com a pobreza, com a região especificamente do Brasil, que é a região mais sofrida, que é o Nordeste, uma região que tem uma população grande, mas fica subordinada enfim, conheceu todo um atraso que somente foi enfrentado por Celso Furtado e a Sudene e mais tarde pelos governos petistas. Eu creio que são os momentos em que realmente houve um trabalho efetivo de amor ao Brasil, de amor ao Nordeste, de amor a esse desenvolvimento todo. Bom, se essa juventude, essa precocidade deles são muito importantes, eu creio que também o fato de ter passado 20, 21 anos fora do poder, quer dizer, o tempo não só fora do poder, mas até uma parte disso exilado, perseguido, malquisto pelo poder ilegítimo que se instalou no Brasil com o golpe de 1964, creio que isso traz um paralelo com o nosso tempo. Nós estamos num momento de retrocesso. Celso Furtado viveu uma parte significativa da vida dele, dos 44 ou 65 anos, que é uma parte, vamos dizer, importante na vida de qualquer pessoa, é quando vamos dizer, quando é o período que poderíamos chamar talvez da maturidade, viveu isso mal visto, malquisto, até perseguido, até exilado, com problemas de não ter visto, às vezes, para viajar, não de ser concedido pelo governo brasileiro. Então, eu creio que isso tem um certo paralelo com esse momento de retrocesso profundo que o Brasil está vivendo. E eu creio que quando essa mesa se coloca sob a égide da ideia de qual o novo amanhecer, quais os novos projetos que a gente tem, como que o Brasil pode sair dessa crise terrível, eu penso que a inspiração de Celso Furtado é importante. Então, vou delinear um pouco uns traços dessa crise. Nós estamos num período que, comparando com o período da ditadura militar,
tem aspectos piores e aspectos melhores. O aspecto melhor é que, enfim, não existe ato institucional, o Congresso funciona, medidas do governo são derrotadas no Congresso, a justiça também, o judiciário, melhor dizendo, justiça é uma virtude, o judiciário é um poder. Então, o judiciário limita certos excessos do governo. Então, isso é um aspecto positivo na comparação com o período passado. A censura foi abolida justamente no governo em que trabalhou Celso Furtado, primeiro como embaixador junto às comunidades europeias, depois como ministro da Cultura, o governo Sarney. Então, nós temos essa vantagem. E, ao mesmo tempo, nós temos uma coisa que me assusta muito e que eu espero esteja em diminuição, que é o fato de que, enquanto a ditadura militar, com exceção do período do chamado milagre, do período de Médici, do tricampeonato de futebol, com exceção desse período, a ditadura militar foi impopular. A ditadura militar não tinha gente saindo na rua para, em nome da ditadura, bater nos outros, agredir os outros, etc. E hoje nós tivemos e temos pessoas que saem à rua para agredir. A história, faz alguns anos, do pai que estava andando abraçado com o filho foi agredido por outra pessoa na Avenida Paulista porque achou que eram um casal, como se o fato de, se fossem um casal, merecerem ser agredidos. E, na verdade, era um pai com um filho. Então, esse tipo de ódio, esse tipo de ataque, embora nós estivéssemos, no período militar, numa sociedade mais preconceituosa que a atual, mas era uma sociedade na qual nós não tínhamos uma mobilização que eu chamo de propriamente fascista. Há muitas definições para fascismo. O que me chama mais atenção no fascismo é que o fascismo mobiliza. A direita geralmente não mobiliza. A direita não tem militante. Ou a pessoa de direita, quando é liberal de verdade, ela está interessada em ganhar dinheiro, está interessada na sua vida privada. Ela participa pouco da vida pública. E não vai distribuir panfleto na rua, não vai fazer passeata, não vai fazer todo esse tipo de coisa. Quando a direita se empolga por esse tipo de coisa, ela tende a ser extrema-direita e tende a ser fascista. Em frente ao quartel-general do quem era o Segundo Exército, que tem outro nome hoje, acho que é o Comando Militar do Leste, que fica aqui em São Paulo, eu passei algumas vezes nos anos passados e via gente acampada lá, gente que provavelmente, enfim, que defendia a intervenção militar, pessoas que não estavam muito bem vestidas, que não eram ricas, certamente, mas que eram militantes de direita, no caso de extrema-direita. Então, essa militância de extrema-direita, esses ataques físicos, inclusive, seja a mulheres, seja a homossexuais, seja a negros, seja indígenas, todos esses ataques foram coisas que não eram tão comuns no regime militar, não tinham pelo menos essa envergadura. Era um regime ditatorial, sim, mas o apoio popular era menor. Um sinal que me parece positivo é que está se desgastando, está se desbastando esse apoio ao governo que nós temos hoje. E ao se desbastar isso, a gente tem uma certa recuperação dos valores democráticos, uma possível recuperação dos valores democráticos. Mas ainda estamos longe das questões cruciais que a inspiração de Celso Furtado nos permite pensar, que estão ligadas à redução da desigualdade e ao enfrentamento do subdesenvolvimento. Bom lembrar que subdesenvolvimento é uma palavra séria, uma palavra certa, para falar daquilo que outros chamavam de em desenvolvimento e, mais recentemente, de emergentes. Ou seja, não se trata de dizer que nós ainda não chegamos lá, mas estamos no bom caminho. Trata-se de dizer que o subdesenvolvimento é produzido, o subdesenvolvimento é gerado. E eu creio que nós conhecemos melhor o Brasil quando vemos que as mazelas brasileiras não são fruto de carência, mas são resultado de um meticuloso planejamento. A frase famosa de Darcy Ribeiro, que a falha da educação no Brasil não é uma falha, é um projeto, não é um fracasso, é um projeto. Sem conhecer essa frase, eu lembro que, ao escrever meu livro sobre a minha experiência no Ministério da Educação, A Pátria Educadora em Colapso, eu disse algo parecido, que o Brasil não é um caso de fracasso na inclusão social, é um caso de êxito na exclusão social. Nós somos um case para ser estudado de profundo êxito na exclusão social. Então, cada vez que uma medida de inclusão dá errado, não é porque bem que ela deu errado, é que, mais uma vez, o planejamento
de quase 5 séculos que está funcionando, está dando certo. Por isso mesmo, cada medida que é feita precisa ser olhada com muita atenção, precisa ser constantemente remonitorada. Eu lembro quando Fernando Haddad criou o ProUni, um projeto importante que levou muitos jovens pobres para a educação, para o ensino superior. Eu lembro que um estudo que foi feito na época, cruzando beneficiários do ProUni com o Renavan, mostrou que 1.500 dos beneficiários dessa bolsa, que entre suas exigências incluía uma renda não muito alta, uma renda familiar baixa, 1.500 deles eram donos de carros importados. Ou seja, nós temos constantemente a apropriação pela desigualdade até dos projetos que visam a enfrentar e reduzir a desigualdade. Todos vimos histórias de pessoas que utilizaram cotas raciais, cotas étnicas, para entrar no ensino superior, ou até mesmo no Itamaraty, sendo pessoas brancas, muito brancas até, quer dizer, pessoas que não tinham esse merecimento. Eu diria que a sociedade brasileira tem a desigualdade tão incrustada nela que até medidas que visam acabar com a desigualdade são muitas vezes apropriadas pela desigualdade, o que exige o monitoramento ininterrupto dessas medidas, dessas políticas públicas, para ver onde elas estão sendo fraudadas. Esse ano nós temos as denúncias sobre o auxílio emergencial. Não sei quais foram as falhas, mas todos nós sabemos de pessoas que receberam R$600 mensais sem merecerem, sem necessidade. Isso quanto à desigualdade na sociedade. Quanto ao Estado, nosso Estado patrimonial, nosso Estado que tem um elemento de corrupção, é um Estado que, mesmo políticas para combater a corrupção, com frequência, são apropriadas pela corrupção. Se não a corrupção no sentido punido pela lei, às vezes falhas éticas. Pessoas que combatem a apropriação privada de fundos públicos e se beneficiam de auxílio moradia, de outros auxílios, quando não tem os critérios morais, eu não estou dizendo legais, os critérios, as condições morais para terem isso. Então, também é uma coisa que está muito incrustada no nosso Estado, essa ideia de apropriação privada do coletivo. Esses dois problemas se juntam muito na produção do subdesenvolvimento. Quer dizer, eu creio que a ideia de Celso Furtado, de que o subdesenvolvimento não é um resíduo, não é um resto, não é uma coisa que vai ser superada sozinha, mas sim é algo que é produzido, que é gerado, que é engendrado, e que, por conta disso, precisa de muito esforço, muita luta para ser vencido, é uma inspiração muito importante para todos nós. E eu creio que nós deveríamos tentar desenvolver essa ideia da produção do que existe de ruim na nossa sociedade. Esses dias nós temos ouvido, visto o tempo todo clipes, quase 2 vezes por semana, alguma pessoa que faz uma barbaridade com uma pessoa mais pobre. Um senhor rico andando pelas calçadas de Santos e que ofende guardas civis que estão exigindo que ele coloque a máscara, e aí ele começa a falar em francês, me disseram que não era um francês muito bom, mas começa a falar em francês para dizer que é melhor. Um sujeito branco num condomínio que humilha um entregador que é realmente um lorde com ele. Permitam usar esse termo um pouco deslocado de nobreza, mas dizer que, enfim, foi algo feito algo respondido com muita grandeza, com muita dignidade do entregador. E histórias desse tipo, isso acontece 2 vezes por semana. A notícia boa é que essas histórias todas estão sendo divulgadas e estão causando muita repulsa na sociedade. Quer dizer, nós temos uma opinião pública que está revoltada com esse tipo de conduta. Mas essa opinião pública, eu devo acrescentar, está revoltada com isso no plano dos costumes. Ela não está revoltada com isso no plano da desigualdade social e econômica. Essa opinião pública, muitas vezes, é a mesma opinião pública que falou mal do Bolsa Família, chamou de Bolsa Esmola, é a mesma opinião pública que se voltou contra políticas públicas que estavam reduzindo a desigualdade no Brasil, que criticou a política de cotas, porque a política de cotas levaria à redução da qualidade nas instituições universitárias. Eu cheguei ao ponto, quando eu estava no MEC,
de receber um dos maiores cientistas brasileiros, uma liderança, e descobrir que ele não sabia como funcionava o sistema de cotas para entrar no ensino superior. Ele pensava que as cotas eram apenas étnicas. Ele não sabia que as cotas presumem que você tenha feito o ensino médio inteiro na escola pública e que as cotas étnicas para afrodescendentes e descendentes indígenas são subconjuntos desses 50% que vão para quem estudou o tempo todo no ensino público, o tempo todo no ensino médio, quero dizer. Então, nós temos um descaso, às vezes, com a inclusão social que é assustador. E me chama a atenção esse fato de que progredimos, sim, no tocante à aceitação dos costumes. Nesse ponto, o bolsonarismo, o reacionarismo estão perdendo a batalha porque existe uma convicção muito grande na sociedade dos direitos à orientação sexual, da igualdade de direitos das mulheres, da igualdade de direitos de negros e indígenas, que esses têm mais dificuldade de emplacar a igualdade de direitos, mas isso está crescendo. Agora, as questões sociais elas foram deixadas um tanto em segundo plano desde o impeachment de Dilma Rousseff. Desde esse momento, nós temos uma constante redução disso. Eu não coloco muita fé que o governo Bolsonaro consiga conquistar de maneira duradoura votos de pobres beneficiados pelo auxílio emergencial. Não coloco muita fé, primeiro porque, segundo os economistas, não há dinheiro para manter isso por longo prazo, mas principal razão porque é um governo que não tem a menor capacidade de gerir uma política de inclusão social. Todas as pessoas que seriam capazes de gerir uma política de inclusão social, algumas delas que fizeram isso no governo Fernando Henrique, em maior número nos governos Lula e Dilma, essas pessoas foram ejetadas do governo e os bolsonaristas detestam essas pessoas, detestam essa preocupação. Então, a ideia de que o Bolsonaro vai perder votos entre os mais ricos e ganhar votos entre os mais pobres de uma maneira consolidada, eu não creio que isso dure esse tempo todo. Mas nós temos que preparar, nesse período tão negativo da sociedade brasileira, nós temos que preparar nossos projetos. Quando assumi o MEC, nós estávamos no começo dessa crise econômica, que se não tivesse havido a sabotagem, o movimento pró-impeachment, talvez tivesse acabado há muito tempo. Então, eu trabalhava com a ideia de que 2015 ia ser um ano muito difícil, mas em 2016 talvez pudéssemos ter mais dinheiro. E o que eu orientei a minha equipe vamos simular tudo que for projeto, vamos fazer os projetos, mas em vez de testá-los na prática, vamos fazer simulações e vamos fazer que, quando pudermos colocar a escola de samba na rua, ela esteja muito preparada, tudo esteja muito preparado. Eu penso que esse tempo que temos agora é um tempo de montar projetos, montar programas. O que nós aprendemos com o passado? O que nós aprendemos com o Brasil? O que nós sabemos disso tudo? Como podemos fazer uma economia mais voltada para a sociedade, uma economia que valorize, como o Eduardo colocou, a questão da riqueza e não tanto a representação da riqueza. Eu acho que tem que ser, sobretudo, a riqueza o ponto crucial nisso tudo. E como podemos também fazer que a criatividade, a qual o Celso Furtado dedica já o seu livro de 1978, sobre criatividade e dependência, como nós podemos fazer que essa criatividade ecloda? Porque o Brasil é um país de grande criatividade artística e, não por acaso, nós temos aqui um dos maiores criadores na nossa mesa, que vai falar depois de mim, o Gilberto Gil. Então, toda essa criatividade, como podemos fazer, como podemos planejar tudo isso, tentar construir tudo isso? Eu creio que esses são os desafios que nós temos pela frente, e eu penso que, apesar de o momento presente estar tão difícil, nós deveríamos pensar um pouco menos nos nomes de quem pode ser candidato a tal ou qual posto, embora esse ano, claro, tenha que haja eleições, deveríamos pensar um pouco menos em nome de candidato, um pouco menos até mesmo em nome de partido, e bastante mais em nome de projetos. Projetos que unam, projetos que possam levar além da barreira. Fala-se muito que o Brasil está rachado, está dividido. É verdade que está, mas também é verdade que talvez a maior parte da população brasileira não é muito interessada em política. Então, para essa maioria que não é muito interessada em política, talvez, se a gente conversar sobre propostas, valores, ideais, projetos, e não sobre nomes de pessoas ou partidos, talvez a gente consiga agregar
talvez a gente consiga unir, e talvez a gente consiga construir uma coisa que retome as fases positivas da sociedade brasileira, que infelizmente foram bloqueadas nos últimos anos e estão vivendo agora um período bastante tenebroso, bastante difícil. Bom, mais uma vez eu agradeço o convite, Cláudia, Rosa, e a oportunidade de estar com vocês, Eduardo, Gil e Gilberto, e muito obrigado. Obrigado, professor Renato Giannini, pela bela exposição, de fato, bela exposição, e de fato interessantíssimo, um elemento comum que o Eduardo também enfatizou, é a desigualdade brasileira, e eu acho que estava lendo há um mês atrás, isso era uma obsessão do Celso Furtado, a obra dele, em muitos momentos ele fala nisso, esses diários intermitentes, ele enfatiza muito esse aspecto. Um mês atrás eu estava lendo uma matéria grande no Financial Times, não era um jornal de esquerda, não, era no Financial Times, mostrava a desigualdade na América Latina, e dizia, entre a super desigual América Latina, o mais desigual de todos é o Brasil. Mostrava vários dados, o mais desigual da América Latina. Assim, e quando eles começaram a entrevistar economistas aqui, pessoas importantes no Brasil, quando se falava em imposto sobre grande fortuna, imposto sobre propriedade, que era o que o Celso Furtado defendia lá nos anos 80, maior ênfase em imposto sobre propriedade, quando se fala nisso, é um verdadeiro tabu no Brasil falar nisso, né? Agora, por exemplo, tem um projeto de reforma tributária, nem se fala em imposto sobre grande fortuna, imposto sobre propriedade, é um tema proibido no Brasil. Ora, se a desigualdade, nosso diagnóstico, a desigualdade é um grande problema, para a gente sair do diagnóstico para medidas concretas, para a prática, a questão tributária é fundamental. E aí, na tributação, é um elemento chave. Quer dizer, vê que você não está se encaminhando nada para isso, para reduzir a desigualdade por meio do imposto sobre grande fortuna, imposto sobre propriedade, que Celso Furtado tanto defendia. Outra vez, parabéns, professor Renato Giannini, muito obrigado pela sua exposição, e passo a palavra agora a Gilberto Gil, que estamos todos ansiosos para ouvi-lo. Grande Gil. Muito obrigado, Gilberto. Deixa eu agradecer a todos, enfim, a Cláudia Leitão, todos que, enfim, ajudaram na confecção desse programa, dessa iniciativa de encontros. Agradecer também a Rosa Furtado, Rosa que eu conheço do tempo em que ela não tinha ainda no sobrenome o nome Furtado, ela era Aguiar, irmã de um grande músico que foi, enfim, companheiro nosso durante muito tempo, Aloísio, um grande pianista. Enfim, Rosa, já daquela época, muito próxima de nós, e depois ainda, sem dúvida alguma, no período do convívio dela com o Celso, enfim, continuamos a ter uma interação afetiva permanente, e agradecer a todos que elaboraram esse trabalho, esse programa, com vocês, com todos. Deixa eu agradecer a presença do grande pensador Eduardo, do grande mestre Giannini, enfim. E dizer que, inicialmente, agradecer, claro, evidentemente, pelo convite para estar com vocês, mas a semelhança do Eduardo, me considerar como uma espécie de peixe fora d'água. Quer dizer, não compreendo propriamente a minha inserção nesse campo enfim, da comunidade dos pensadores mais profundos, mais estudiosos, e etc, etc. Eu sou apenas um músico popular, enfim, aqui e ali exerci funções de Estado, funções ligadas ao Estado e suas formas de atendimento à vida social, à sociedade. No caso do Furtado, sou um admirador profundo, mas não sou propriamente, não posso me considerar um estudioso. Vai longe o tempo em que, lá atrás, eu li excertos, pedaços, fragmentos de coisas que ele escrevia. Sem dúvida alguma, acompanhava
seu interesse, seu desenvolvimento intelectual e sua dimensão política muito evidente. Tive o prazer de acabar sendo um dos ministros da cultura, uma pleiade enfim, de homens públicos brasileiros que, enfim, ele iniciou com esse trabalho, com essa função, com essa tarefa, essa responsabilidade. Então, eu também, nesse sentido, é interessante estar aqui na celebração dos 100 anos de existência do Celso, por causa dessa coincidência, por causa desse encontro que tivemos através dessa dimensão institucional. Mas tenho a dizer que não propriamente tenho conhecimento suficiente sobre o trabalho de Celso, embora tenha noção muito clara, muito intuitiva e muito afetiva da sua envergadura, do seu significado, como já foi dito aqui, esse seu universalismo, esse seu interesse profundo pelas características universais do homem regional, do homem brasileiro, o seu sentimento de que a força do lugar mais próximo está em acordo, em sintonia com a força do lugar mais distante. Nesse sentido, Celso é um dos primeiros intelectuais brasileiros a serviço do Estado que colocaram essa responsabilidade brasileira com relação à sua inserção no mundo. As preocupações de Celso com relação à obtenção de uma situação mais digna, mais equalizada, em termos de vida, de economia, de distribuição de riqueza no Brasil, tinha a ver com isso, tinha a ver com esse interesse profundo que ele tinha com uma inserção mais altiva, digna e altiva do Brasil no concerto mundial, no concerto universal, no concerto das nações, enfim. Tenho uma noção muito clara da relação que o Celso procurava sempre fazer entre política como atividade, política como processo de dedicação pessoal e a criatividade, ou seja, essa coisa do desenvolvimento dos potenciais humanos, muitas vezes silentes, muitas vezes escondidos, muitas vezes não manifestos, enfim, e que só exatamente a redenção mínima propiciada pela política poderia dar lugar ao exercício pleno dessa criatividade, coisa, aliás, que aqui tanto o Eduardo quanto o Renato Giannini se referiram a esse aspecto importantíssimo da visão do Celso com relação a esse papel profundo da política, a política como uma dimensão essencialmente cultural, e, nesse sentido, as exigências de que a política tenha um desenvolvimento cada vez maior, um aprimoramento cada vez maior nas suas formas de agir, e, ao mesmo tempo, a cultura da política, a cultura como força política, como elemento extraordinariamente caracterizador, fundador dessa possibilidade de desenvolvimento
humano, com todas as suas decorrências, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e assim por diante. Portanto, esse apreço profundo que o Celso tinha pela ciência, pelo conhecimento, pelo aprendizado, pela necessidade de avançar no exercício da abrangência da mentalidade, a mente humana e a sua capacidade de entender, de compreender mais, em todos os sentidos, isso tudo que a gente pode resumir na palavra ciência, e as relações disso tudo com a cultura que é, enfim, essa coisa que está na palavra, está no gesto de comunicação, no gesto de troca dos afetos e etc., e que é esse campo amplo, enfim, da dimensão do simbólico e etc., e, portanto, a relação profunda entre ciência, naquele sentido mais da tecne, enfim, da palavra grega, e a cultura, a ciência, nesse sentido de uma acumulação natural de conhecimentos e ferramentas para a realização da melhor vida, da melhor condição humana, e esse sentido simbólico profundo, portanto, esse sentido espiritual da cultura, a cultura como associação não só da linguagem, da palavra, do discurso, mas também da expressividade profunda, do intuitivo e coisas desse tipo. E todas essas coisas associadas, como deixou bem claro aqui Eduardo, na percepção da importância do Celso, tudo isso ligado à ideia do desenvolvimento. A ideia do desenvolvimento exatamente como alcance de patamares de condições de vida mais compatíveis com isso, com o aprofundamento da dimensão técnico-científica, aprofundamento da dimensão cultural e da dimensão social, com, enfim, a confecção de um melhor tecido igualitário, um melhor tecido de aproximação entre os homens, uma constatação que foi feita, que é feita permanentemente por todos nós, e que aqui foi mencionada também em vários momentos, da questão da desigualdade, quer dizer, o desenvolvimento como um instrumento adequado para a confecção dessa igualdade mais plena, ao mesmo tempo com todos os cuidados que precisamos ter em relação a essa noção exagerada de desenvolvimento por uma associação leviana, ligeira, do desenvolvimento com a riqueza material, e uma riqueza material que, enfim, o modo de operá-la que tem profundas implicações na desigualdade, por força exatamente da acumulação dos grandes elementos, das grandes formas de acumulação, enfim, falou-se aqui da propriedade, enfim, falou-se aqui da distribuição de riqueza, da necessidade de que a riqueza, além de ser produzida, tem que ser distribuída equanimemente, de uma forma importante. Celso foi um dos intelectuais e políticos brasileiros mais preocupados com essa questão desse deslocamento natural, pendular entre
entre conhecimento, ciência, política e desenvolvimento, no sentido de equalização melhor da vida social, no sentido da erradicação das desigualdades, enfim. Celso, portanto, é um intelectual, será sempre pelo legado da sua obra, pelo legado da sua inspiração, será sempre um homem de grande importância para todos nós. Me lembro que, quando discutíamos as possíveis desejáveis atualizações das leis de incentivo no Brasil, tanto no plano do governo federal, como também pela disseminação que essas leis acabaram tendo nos estados e nos municípios, eu me lembrava bem que foi Celso, foi através dele que essa noção da responsabilidade cultural, da responsabilidade social do empreendedor, do homem da economia, dos agentes econômicos, essa responsabilidade teria que desembocar nisso, numa responsabilidade maior de todo esse campo da criação da riqueza material com o campo da riqueza simbólica, espiritual, cultural, e a lei de incentivo tinha exatamente esse propósito de responsabilizar diretamente o agente econômico do agenciamento da cultura através do agenciamento econômico. Essa lei que depois, enfim, com as modificações e etc., necessitou sempre de um processo de aperfeiçoamento. Enfim, então, quando nós ali no Ministério assumíamos esse trabalho de renovação, de atualização, de modernização da lei, me lembrava, e não só eu, mas todos que estávamos ali no Ministério, nos lembrávamos necessariamente e profundamente da grande contribuição do Celso Furtado, ele que trouxe esse conceito profundo para o Estado brasileiro, das suas responsabilidades em trânsito entre produtividade, criatividade, acumulação de riqueza, distribuição de riqueza, todos esses patamares, enfim, da vida social, que ele exuberantemente colocou para a nossa sociedade com a sua extraordinária contribuição no governo da República Brasileira. Eu espero que a gente tenha um tempinho para, enfim, dialogar um pouco mais com todos esses que nos assistem. Eu acho que está previsto que a gente tenha um pouco esse momento. Então, eu, como não preparei aqui propriamente um discurso ou um ensaio articulado sobre o Celso, eu gostaria de ceder lugar a essa fluição do nosso encontro aqui para os momentos seguintes, enfim, deixando o meu agradecimento mais uma vez a Cláudia Leitão e todos os organizadores, e aos nossos queridos companheiros participantes aqui, Renato e Eduardo, e agradecimento também a Gilberto pela mediação, pelo trabalho, e ao público todo, a todos os interessados em cultura, política e cultura e economia no Brasil, que certamente vieram a essa celebração do centenário de Celso
por adesão, por apreço a essas questões, a esses interesses. Portanto, eu agradeço, me despeço e deixo que o Huberto leve adiante o resto desse encontro, que é também o restinho desse seminário. Então, agradeço a Gilberto Gil pelas suas palavras. É sempre um prazer, isso. É sempre um prazer enorme ouvi-lo falar sobre qualquer assunto. E falar sobre Celso Furtado ainda mais prazeroso. Então, muito obrigado. Foi muito bom, foi excelente. Eu tenho aqui algumas perguntas que foram aqui enviadas. A primeira é para o professor Eduardo Moreira, da Giovana Brandão de Melo, que ela pergunta: gostaria que o Eduardo Moreira falasse do FinaPop, o projeto que financia cooperativas do Nordeste. Tem horizontes furtadianos? Não sei se ele tem conhecimento desse programa. Eduardo, com a palavra. O FinaPop é o seguinte, a minha transformação progressista, vamos lembrar que eu passei 20 anos sendo sócio de banco de investimento, né? Aconteceu depois de eu estudar muito a desigualdade e um dia conversando com o Gessé, que se tornou um grande amigo, Gessé Souza, falei: Gessé, eu queria viver um pouco dessa desigualdade. Eu não queria visitar, eu acho visitar um pouco ofensivo, né? Olha aqui, como se eu estivesse num zoológico, né? A girafa, o elefante, o pobre, o sem terra. Não, eu queria ter um sentimento de empatia, sentir um pouco daquela dor, compartilhar um pouco daquela dor, né? Ser verdadeiramente compassivo àqueles que vivem na outra ponta da desigualdade. E fui, desde que comecei esse processo, fiquei muito amigo do Stedley e já morei em mais de 20 comunidades, acampamentos, assentamentos, quilombos, aldeias que vivem em situação de extrema miséria. Então, situações assim muito duras, muito sofridas, mas de muito aprendizado. E uma coisa que eu percebi vendo um assentamento do MST é que eles chegam num lugar que é absolutamente desértico, né? Ou seja, você tem um deserto verde, absolutamente improdutivo, onde você não tem sequer sombra, eles têm que levar escadas e tábuas para ter sombra para poder construir as primeiras coisas. E 20 anos depois, só 20 anos depois, você tem um assentamento onde funciona uma agroindústria, as pessoas têm suas casas, as pessoas têm os seus carros, as pessoas têm seus filhos formados. E essa riqueza, Edilberto, é tão bonito porque essa riqueza é toda tirada da terra, né? E como eu falei, essa história de que a riqueza é o parquinho de areia, se a riqueza que a gente tem fosse medida em jabuticaba, essas são pessoas que, num dado momento da vida, têm 50 jabuticabas, mas que trouxeram 100 jabuticabas para o mundo. E as outras 50 estão com outras pessoas. Quando eles compraram o material para fazer sua casa, compraram seu carro, um pedaço da riqueza que eles geraram foi parar com os outros, e o resto fez com que eles transformassem aquela região. Ou seja, eles enriquecem enriquecendo os outros. E eu percebi que venho de um mundo financeiro, onde nós temos 1000 jabuticabas, e se trouxemos 10 para o mundo. As outras 990 têm que ter vindo de algum lugar, porque jabuticaba não aparece do ar. Então, nós enriquecemos empobrecendo os outros, nós não trazemos riqueza. E era tão bonito ver essa capacidade dele de gerar riqueza, e, ao mesmo tempo, isso era limitado pela capacidade que eles tinham de ter capital, por exemplo, terra, ou financiamento para poder comprar suas máquinas, comprar suas coisas. E tem um movimento na Europa, um movimento do Banco Triodos, né? E esse movimento fala o seguinte: você já parou para pensar o que você nutre com o seu dinheiro? Porque quando o seu dinheiro está parado num banco, você acha que ele está no banco, mas ele já não está mais no banco. O banco usou aquilo para emprestar, para fazer alguma coisa, entrar com uma sociedade. Então, muitas vezes, você é vegano, por exemplo, como a filha do Gil, que conheci outro dia numa live, fiquei absolutamente apaixonado, minha esposa já sabe disso, então não tem nenhum tipo de problema com ciúme, uma pessoa iluminada, linda, e ela é vegana, e muitas vezes o dinheiro que ela tem parado no banco pode estar sendo usado para financiar uma fábrica de carne, de uma empresa, de um matadouro, e a gente não sabe isso. Então, na Europa, esse banco falou o seguinte: a gente vai dar transparência total e as pessoas vão saber para que o dinheiro dela está sendo utilizado, ou seja, as pessoas utilizando a riqueza que construíram para poder potencializar o mundo que elas acreditam. Isso tem tudo de Furtado nessa ideia, tem tudo Furtado, sim, nessa ideia. E aí o que acontece?
a gente chegou e falou o seguinte, olha, o meu dinheiro, por exemplo, o Eduardo, eu preferiria que ele estivesse rendendo, sei lá, o que rende a caderneta de poupança, mas que, em vez de estar sendo emprestado para alguém cobrando 300% ao ano para gerar uma escravidão financeira, estivesse sendo utilizado para construir essas agroindústrias, construir, financiar esses equipamentos, tudo para esse pessoal do MST, na mesma taxa. E aí a gente conseguiu uma pessoa do mercado financeiro, um amigo meu, que é o único cara progressista que eu conheço no mercado, deve ter mais, mas o único que eu conheço é ele, dono de uma empresa que pode tomar as decisões. Ele fez a operação sem nenhum lucro de intermediação e a gente conseguiu, do MST, pegar esse dinheiro emprestado para 6 anos, mais barato, mais ou menos na taxa da poupança, ou seja, mais barato do que as maiores empresas do Brasil pegam. E pegando esse dinheiro, eles conseguem remunerar a gente exatamente como a gente seria remunerado, mas conseguem crescer numa taxa que os faz poder desabrochar, crescer, competir com esses que competem no mundo que nada de livre mercado tem, que é um mundo absolutamente desigual, que tem financiamento nos bancos mais barato, que tem contatos políticos, que tem muito mais terra, que tem economia de escala. E aí fizemos a primeira operação do FINAPOP, Financiamento Popular da Agricultura Familiar para Alimentação Saudável. Foi um sucesso gigantesco quando a gente anunciou, eu, Stedley, o pessoal... E mais, criava pontes, o mercado financeiro e o MST sentado na mesma mesa. Quando eu vi a primeira vez, eu chorei na mesa, vendo os dois conversando, né? O mundo que precisa de pontes, o mundo que tem capital em excesso, só não é utilizado para produzir a riqueza para quem precisa. E aí deu super certo. Já fomos para a segunda fase. Na segunda fase, o consórcio Nordeste participou das outras operações. Na segunda fase, já fizemos uma operação de 5 milhões, que atendeu a 2 cooperativas, uma de cacau e uma de mel, e essas cooperativas elas envolvem mais ou menos 2.800 famílias, e estamos indo agora para a terceira operação, que vai ser uma operação de 25 milhões, que vai beneficiar 12 cooperativas do MST. Então, foi uma coisa que começou assim, com uma super esperança e correspondeu a isso e está crescendo para caramba, assim. Então, tem tudo a ver com essa questão de desenvolvimento e de construção de riqueza na comunidade, né? As articulações do João Paulo. Pois é, parabéns. Eu não Com conhecia esse certeza, programa. grande João Paulo. Vai estar aqui em casa no meu sítio terça que vem, Grande João Paulo. almoçando aqui comigo. Grande João Paulo. Essa Parabéns. ponte, não é, entre o ferramental da riqueza acumulada com o ferramental da riqueza cultivada. Não é? Os caras que cultivam, ele faz essa ponte de uma forma extraordinária. E parabéns por esse empreendimento de vocês. É isso Legal, aí. Gil. Parabéns. É muito bacana. Eu, por exemplo, não conhecia o FINAPOP, conhecendo agora. Parabéns. Realmente digo de nota. E aqui a Marina Tavares pergunta ao professor Giannini. Eu gostaria de ouvir a opinião do professor Giannini sobre o Fundeb, o que está em jogo agora, como é que ele está vendo o desenvolvimento do Fundeb no Congresso Nacional, que está em jogo, como é que ele está, otimista ou não? É isso. Olha, o Edilberto, eu estava muito preocupado, porque esse governo, bom, foi o primeiro presidente a ser eleito desde 1994, sem prometer nada na educação. Todas as campanhas que eu lembro falavam-se de educação, de melhorar a educação. Eu acho que nunca era a principal questão sempre era a saúde, que as pessoas sabem que estão doentes, não sabem que lhes falta conhecimento, a ignorância não dói, a doença dói, digamos. Então, a saúde é mais forte como apelo político do que a educação. Mesmo assim, PT, PSDB, outros partidos, falaram sempre na educação, Marina também falou sempre. E aí nós tivemos uma candidatura em que a educação só entrava como coisa ruim, como Paulo Freire, que seria, talvez, segundo ele, o responsável por uma perda dos valores morais convencionais. Eu lembro um discurso do candidato Bolsonaro, no segundo turno, em que ele dizia que era retornar 50 anos no plano dos costumes, um regresso de 50 anos. Então, é claro que, se você quer voltar a um período de subordinação das mulheres, de perseguição ou de enclausuramento dos homossexuais, de subordinação dos negros e indígenas, é claro que, nessa altura, a educação não ajuda, né? Ou, quando muito, você vai querer uma educação que seja um decoreba, que seja saber decora algumas equações, algumas coisas
de ciências, mas saber sem muita inteligência, porque se tiver inteligência, você não consegue ser inteligente numa coisa só. Inteligência tem tendência a um autocontágio, quer dizer, você é inteligente num negócio, se você usar a sua inteligência no restante, você vai ser crítico. E isso esse governo não quer. Então, você vê um governo que assumiu sem ter programa para a educação, com 2 ministros iniciais desastrosos, e que começou a dizer o óbvio: vamos priorizar a educação básica em vez do ensino superior. Bom, todo mundo concorda com isso, que foi ministro da Educação, todo mundo. Só que uma coisa é quando você só fala isso, quando você não tem nenhum projeto. Tanto que vocês vejam, esse que foi embora para os Estados Unidos, ele, os únicos projetos as únicas coisas que ele tentou fazer foram com o ensino superior. Tentou impedir a escolha livre de reitor, tentou privatizar o sistema universitário com o projeto Futurice, mas para a educação básica não veio com nada. O Ceará tem um programa belíssimo, Gilberto, que é a alfabetização na idade certa, que o Cid Gomes criou em 2007, com a Isolda, que acho que hoje é vice-governador, e que depois, na gestão da Dilma, foi ampliado para o Brasil, como um pacto nacional. Então, essas coisas, a gente sabe o que tem que fazer, sabe da importância da educação básica, que é o foco do Fundeb. Então, o governo ficou o tempo todo sem fazer nada. E aí acontece que, para mim, foi até uma surpresa a aprovação maciça. Mas, pensando bem, é o seguinte: você precisa de 308 deputados para aprovar uma emenda constitucional. Em ano de eleição municipal, se você tiver 350 votos, 380 votos, você tem 500. Porque quem vai querer votar contra e vai expor seus aliados à vergonha durante a campanha eleitoral? Quer dizer, um candidato a prefeito, um candidato a vereador ser exposto como amigo, como apoiado por um dos 7 deputados que votaram contra o Fundeb. Claro que isso é péssimo nesse período. Então, o Fundeb passou e é importante que passe logo no Senado. Agora, é espantoso como nos 45 minutos, na prorrogação do segundo tempo, o Paulo Guedes tentou subtrair dinheiro do Fundeb para levar sei lá para onde. Quer dizer, é um governo que não tem projeto, que não tem ideia, que não gosta da educação. E veja, o Guedes investe em educação. Ele tem dinheiro aplicado na educação. Quer dizer, ele deveria conhecer melhor o assunto. Deveria estar mais a par. Mas, enfim, eu fiquei muito contente com a aprovação do Fundeb. Eu vejo 2 pontos em que o Brasil pode caminhar para se unificar, mais ou menos a curto prazo. Um é a luta pela vida, vida contra a morte. Nós temos um governo federal que é indiferente à questão da morte das pessoas, para não dizer mais, porque quando você usa a arminha como logotipo, é claro que você valoriza a morte mais que a vida. É um pouco aquela coisa do franquista que gritava "Viva la muerte", entende? E eu acho que esse ponto da vida é muito importante. Outro ponto é a educação básica pública. Educação básica pública é um assunto que mexe com muita gente, até porque são 40 milhões de crianças e adolescentes. Então, é muita coisa. Quer dizer, você bota as famílias disso, é muita gente no Brasil que está afetado pela educação pública, está afetado pelo fato da educação pública não ter agora os instrumentos suficientes para suprir a suspensão das aulas presenciais. É uma coisa muito triste, que a maior parte dos alunos das escolas públicas não tem banda larga ou não tem lugar tranquilo na casa para seguir uma aula remota, ou não tem pacote de dados. E é muito triste que o governo federal, nisso tudo, fique totalmente indiferente. Para o presidente seja mais importante a vitória do Palmeiras do que os 100 mil mortos. Então, acho que nesse ponto a sociedade marcou um gol com a votação do Fundeb na Câmara, e agora é importante que passe no Senado desse jeito, que não seja comprometido o que foi conquistado de bom. Oh, excelente. E, por fim, uma pergunta para o Gilberto Gil, do Pedro Dutra. Gil, a partir de sua experiência como ministro, qual a relação entre política cultural, desenvolvimento e inclusão social? É tudo junto. Uma coisa leva a outra. Não há, em nenhuma hipótese, a possibilidade do desenvolvimento material e todos os seus corolários, não é? Acumulação e distribuição de riqueza e etc., sem
desenvolvimento, no sentido da melhor aplicação das tecnologias, e o aprimoramento das culturas aí no sentido material, dos cultivos, enfim, das indústrias e etc. E o mundo cultural, mundo simbólico, mundo das linguagens, linguagem como manifestação do espírito, a fala do verbo, enfim, tão decantado na nossa versão religiosa, na nossa versão cristã. Não há possibilidade de que uma coisa esteja dissociada da outra. Esse talvez ainda seja um dos grandes problemas, um dos grandes defeitos da dedicação geral que fazemos ao projeto humano, seja essa dicotomia, tricotomia, quadricotomia que a gente produz o tempo todo, afastando, dissociando uma coisa da outra. Na fala da Cláudia, na mesa anterior, quando ela falava de Edgar Morin e do Bachelard e de tantos outros, enfim, falava-se disso, dessa necessidade de vivência do holístico e não apenas do decorar o significado da palavra holismo. É como Eduardo, estou cansado de ouvir falar de desigualdade. Eu quero ser um desigual, quero estar lá com eles, para saber como é que eu posso o que eu melhor posso fazer para que eles se tornem mais um igual a mim. Então, essa questão, a igualdade, implica isso, implica essa esperteza no saber articular as diferenças. Os diferentes não precisam ser desiguais, bastam ser diferentes. Igualmente diferentes, igualmente contributivos para a formação do todo humano, da integralidade do sentido humano da vida. Essas coisas, nenhuma delas pode estar separada. A dissociação é o erro, é um erro que permanece e que como é que eu poderia dizer? Enfim, as especializações nos vários campos de atividade humana foi exacerbando. Enfim, o especialista foi se tornando cada vez mais um desigual. Enfim, e não pode, não tem que continuar assim. A obtenção desse novo amanhecer, que é um dos motes temáticos desse nosso encontro todo aqui, só pode advir dessa vivência da palavra holismo, não é? Ela tem que deixar de ser um conceito intelectual para ser um elemento da prática, do convívio, enfim, da troca, da transa humana. Transar tudo, e não apenas dinheiro. Então, obrigado, Gil, já são quase 7 horas, já estão quase 2 horas aqui falando. Há várias outras perguntas aqui, mas eu acho que a gente poderia caminhar para as considerações finais, cada 2, 3 minutos para fazer considerações finais, né? Acho que estão todos já. Foi excelente, um papo e tanto, um super debate, um grande privilégio. Então, acho que na ordem, Eduardo, com a palavra. Eu vou falar rapidamente, usar 20 segundos para ouvir um pouquinho mais do Giannini e Gil. Queria só agradecer a todos vocês aqui pela oportunidade e dizer da felicidade que eu tenho, do sentimento de honra que eu sinto podendo participar de um encontro que lembra Celso Furtado e celebra os seus 100 anos, relembrando toda a sua contribuição.
passo a palavra e, ó, eu passei o tempo, então tem mais 30 segundos para cada um falar para eu poder ouvir aqui. Obrigado, Eduardo. Professor Renato. Bom, eu não sei se dizer que Celso Furtado é muito atual, se isso é uma coisa que me deixa feliz ou infeliz. Me deixa infeliz no sentido de que o subdesenvolvimento, a desigualdade, a pobreza, mesmo a miséria, que assuntos contra os quais ele se bateu, continuam sendo prioritários na agenda brasileira. E pior do que isso, nós vivemos um período de retrocesso, porque apesar da diferença no tocante às políticas sociais do governo Fernando Henrique e do PSDB para os governos petistas de Lula e Dilma, que foram realmente colocaram essa questão como prioritária, mas no governo Fernando Henrique esse assunto não esteve ausente, esteve presente, e de qualquer forma nós tivemos 20 anos no Brasil, entre 94, talvez mais, entre Itamar Franco e o impeachment de Dilma, nós tivemos o quê? 24 anos em que o Brasil foi um exemplo, foi um país civilizado politicamente, resolvendo problemas, a inflação, depois enfrentando a exclusão social, isso se tornando uma questão crucial. Eu dizia na época, 2006, 2008, que a inclusão social tinha se tornado algo que não sairia mais da agenda política, quer dizer, qualquer candidato a um cargo executivo, presidente, governador ou prefeito, que quisesse ganhar a eleição, tinha que ter um programa social, mesmo que no período entre as eleições o partido dele falasse mal do Bolsa Família, como acontecia com muitos simpatizantes tucanos. Então, e 2016 e 2018 foram o inverso, quer dizer, o circo ocupou o lugar do pão. O circo em torno da questão da corrupção, manipulada contra o PT, evitando falar os outros partidos. Esse circo ocupou o lugar das questões realmente de miséria e pobreza. Talvez em 2020, talvez em 2022, a gente volte a uma normalidade de discutir as verdadeiras questões. Então, há um lado meio triste da gente ver que a atualidade de Celso Furtado está porque o Brasil não conseguiu resolver os problemas que Celso queria enfrentar. Agora, nós não podemos pensar Celso Furtado apenas como pensador do subdesenvolvimento e das maneiras de enfrentá-lo. Quando a gente pega o livro da criatividade, por exemplo, que foi mencionado, a gente tem o quê? Tem essa proposta de uma sociedade pujante. Não é simplesmente você acabar com a miséria. Acabar com a miséria é para que o Brasil renda tudo que ele pode render. E eu acho que essa tem que ser a nossa meta. Essa é a diferença entre progressista e reacionário, entre progressista e conservador. É a ideia de que realmente o país tem muito a dar, tem muita possibilidade, e que Celso Furtado viu o vínculo entre economia, política e cultura. Então, se quando ele foi ministro da Cultura, muitos de nós queríamos que ele fosse mesmo ministro do Planejamento, que ele voltasse para a pasta que criou, ou que ele fosse direto para a Fazenda, e que muitos de nós achamos que ele estava recebendo uma espécie de prêmio de consolação, primeiro a embaixada em Bruxelas, junto ao Mercado Comum, depois o Ministério da Cultura. Na verdade, a cultura é algo muito importante no legado, naquilo que ele nos deixa. Então, e eu penso que uma sociedade ideal, uma sociedade próspera, a minha utopia é uma sociedade na qual a cultura e a atividade física sejam realmente duas grandes prioridades. São dois grandes pontos: o lúdico cultural, o lúdico físico. Então, acho que nesse ponto, acho que eu fico muito contente dele ser atual. Obrigado, Roberto Gil. Suas considerações finais? Mais uma vez, agradecer. O tema, enfim, a memória tematizada do Celso é um campo inesgotável, é uma coisa extensiva. Renato falou agora exatamente de dois aspectos, um poderia ser visto mais negativamente e o outro poderia ser visto mais positivamente. Eu falei aqui da grande inspiração que ele era em todo o momento, a todo momento no nosso ministério, na nossa época, exatamente pela compreensão que ele teve dessa inter-relação necessária entre o mundo produtivo da produção material e o mundo produtivo da produção espiritual, da produção cultural. Enfim, portanto, estarmos aqui, termos estado aqui
falando dessas coisas e tudo isso relacionado à memória importantíssima do Celso, é um prazer, uma honra para todos nós. Queria deixar o meu abraço para a Cláudia, para a Rosa, para todos que organizaram esse seminário, para o Gilberto, que fez essa mediação, para Janine, esse grande mestre que nos inspira também, e a Eduardo. Mas, Eduardo, diga para sua filha que um dia desse eu vou tomar café. Ah, super convidado. Tomar café eu vou. Ela vai adorar, vou contar. Tomar café com fé, é excelente. Então, agradeço a todos. E, professor Janine, interessante isso. Eu acho que fazer de novo uma referência a isso, até uma propaganda, porque é um livro, dos melhores livros que li nos últimos tempos, esses Diários Intermitentes, do Celso Furtado, que foi organizado, apresentado e notas pela Rosa Freire da Aguiar. É magistral, é fantástico. E os anos 80, quando ele foi ministro da Cultura, são especialmente importantes as notas dele, são quase ensaios. É interessante isso, a gente observa que muitos problemas persistem, por exemplo, a desigualdade, foi tão falado aqui, não é? Outros surgindo, problemas graves, como, por exemplo, essa intolerância que não existia naquela época, não era um problema, mas muitos problemas o Brasil conseguiu superar. Por exemplo, naquela época a inflação era 60% ao mês. O Brasil tinha 2 meses de reserva. O problema ele chamava das perdas internacionais, que é um termo que o Brizola usava muito, e ele também gostava de usar. O Brasil tinha 2 meses de reserva, deu moratória naquela época. O problema é que a gente também conseguiu superar. Quer dizer, o Brasil também avançou em alguns pontos, né? Outros não, e problemas novos surgiram. Mas por isso que a gente também tem que ter esperança, porque ele sempre foi também um grande otimista. Então, foi um prazer enorme conversar aqui com vocês. Vou colocar isso no meu currículo. Eu estava até brincando com a minha mulher, que o meu Instagram agora vai bombar. Depois que eu colocar Gilberto Gil, Eduardo Moreira e Renato Giannini lá, vou bombar agora. Obrigado, gente. Obrigado a todos que assistiram. Foi um prazer enorme. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Tchau. Boa tarde.